já é para pegar o lanche e vazar dali, ó, sair dali, ó, correr dali. Intencionalidade. E por que a gente não pode utilizar isso na igreja, na vida? A gente precisa usar. E como mudou o formato de uns 10 anos para cá, com o crescimento das igrejas, podemos colocar, eu posso chamar aqui, talvez você vai entender, de um formato mais worship, um formato mais americanizado, que é aquela junção da assembleia com uma linguagem americana, né? E deu aquela coisa, um fogo mais tecnológico, aquela coisa assim. E você percebe que houve uma reestruturação geral nas igrejas. Então, antigamente você ia na igreja, os bancos eram de madeira, né? Isso não é saudosismo, não, estou falando só de lembrança. Os bancos de madeira, era o data show, não tinha ninguém para receber na porta, não tinha um rapaz com colete verde. Hoje já tem um rapaz com o pisca-pisca, o canhão de luz, a Maria Fumaça, tem que ter o batidão, né? Então, essa linguagem a gente percebe que é uma linguagem realista dentro das nossas igrejas, realista na nossa vida, e ao mesmo tempo ela acaba pegando muitas pessoas que estão à minha volta e à sua volta. Por mais que isso seja bom, por mais que isso seja interessante, eu vou falar como meu pai falava, o pastor Carlos Maia, lá em Goiânia, nada disso segura se não tiver a palavra de Deus. É bom, pastor? Mas a melhor mídia para manter ainda continua sendo a intencionalidade na palavra de Deus. Então, o problema não está na igreja, o problema está na casa. Porque a igreja vai refletir o que está acontecendo na casa. Talvez o marido já tem problema com a esposa, já não tem diálogo com a esposa. Então, logo eu entendo que vai ter um vácuo de realidade também na igreja que ele é pastor, na igreja que ele é líder, às vezes nem pastor, mas como ele é líder. Então, às vezes, o diabo já sabe como trabalhar no vácuo das pessoas, tirando o diálogo, ou mudando o diálogo. E a gente vai para a Bíblia, Torre de Babel, né? Quando Deus inverte a visão, quando Deus inverte melhor o idioma das pessoas, dos camaradas, um pedia pedra, o outro dava brita, um pedia cimento, o outro dava água. Estou fazendo uma comparação para você entender. Então, quando há uma disfunção ali, quando há uma ideia errada, quando há um não entendimento do que está acontecendo entre eles ou entre nós, meu irmão, salve-se quem puder, né? Então, muitas das coisas pode estar acontecendo pela comunicação que não está sendo eficaz. Não é falar muito, mas talvez é falar pouco, mas falar com objetividade, né? Ser mais assertivo naquilo. E se você anotar, provavelmente você vai lembrar de mais coisas ao longo do treinamento, ou principalmente algumas frases ou palavras de efeito que vai gerar um impacto emocional em você, e você vai lembrar disso ao longo do dia, ao longo do treinamento, ou vai levar daqui quando você for embora. Então, nós precisamos ter esse entendimento também que até na nossa igreja, até no nosso dia a dia, lá na igreja que eu pastoreio, na igreja que você pastoreia, na igreja que você é líder, provavelmente não a forma como eu estou falando, a forma como eu estou jogando a informação, será que ela está sendo uma informação clara? Será que todo mundo está gerando uma conexão? Será que a gente está tendo um resultado específico? Porque às vezes estamos querendo cobrar do outro aquilo que eles não estão entendendo que está indo de nós. E existe 3 tipos de líderes. Eu coloquei como 3 tipos de líderes, ou 3 tipos de pastores, ou 3 líderes. Vou colocar líderes, né? Porque o líder, ele entra um mentor. E o que é um mentor? O mentor é alguém que já foi onde você quer ir e já sabe o que você quer aprender. Então, quando o mentor está na frente, ele já tem a noção de quem já está atrás, o que ele está querendo, né? Então, os três exemplos de líderes. Tem o líder espiritual, tem o líder administrador e tem o líder empreendedor. Se eu trago essa visão para o formato religioso, pastoral, o líder espiritual é aquele que eu quero fazer a construção de uma igreja, mas a linguagem dele é só espiritual. Então, eu vou sentar com ele na mesa e vou falar, pastor, vamos reformar a igreja, a gente precisa reformar a igreja. O espiritual vai falar, vamos sim, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer um jejum, Deus vai nos dar uma direção para nós reformar a igreja. O espiritual, né? O administrador é o seguinte, vamos sim,
Pega um papel e uma caneta, vamos ver aqui o que a gente precisa para a gente começar a reformar esse templo. E o empreendedor, ele vai falar assim, claro, vamos começar. Olha, tem aquele irmão que é empresário, eu vou pedir o patrocínio daquele outro, nós vamos fazer uma permuta com aquela loja, nós vamos fazer um evento aqui para levantar recursos para a igreja. Então, às vezes, o problema na comunicação, quando trata de igreja ou de liderança, pode ser que o problema que você tem, você está querendo que resolva na mão de um líder que é espiritual. Talvez o seu problema é papel e caneta. Agora, quando você tem um líder que é um pouquinho de cada coisa, aí é uma bomba atômica no mundo espiritual. Porque ele tem a visão administradora, ele tem o entendimento de empreendedor, mas ele tem aquela essência de fogo e espiritualidade dentro dele. Ele está dizendo, vamos reformar a igreja, nós vamos orar, mas traz uma planta para mim, deixa eu ver o que a gente vai gastar. Mas precisamos ver quem vai levantar para ajudar nós, o que a gente vai ter que fazer nisso aqui. Então, às vezes você está cobrando, ou a pessoa está cobrando do líder, daquilo, como o nosso pastor Osmar já disse aqui, eu disse para ele aqui, no particular, pastor, eu ficaria mais 2 horas ouvindo o senhor aqui, pastor, por quê? Talvez estamos cobrando do líder espiritual aquilo que ele é de dom administrativo. E a pessoa fica se cobrando, mas o pastor não resolve, o pastor não é porque não quer resolver, é porque ao longo da vida, talvez o que foi inserido nele como contexto religioso, pastoral, foi mais daquilo. Eu tiro, por exemplo, quem sabe, eu tenho, o meu pai já se foi, mas o meu sogro, ele é muito espiritual. O meu pai era muito espiritual, administrador e um pouco empreendedor. Agora, se chega para ele com um projeto de empreendedor, provavelmente ele ia jogar do lado da espiritualidade. Então, quando a gente começa a ter essa visão de empatia sobre o ambiente que nós estamos inseridos, a liderança que nós temos, nós somos mais generosos e somos mais cautelosos e somos mais equilibrados na cobrança que fazemos e no resultado que nós esperamos. Então aqui, mas senso comum de gente, quantas pessoas estão passando problemas hoje porque ou comentou com a liderança, quando eu falo liderança não é pastor, é quem exerce cargo de autoridade na igreja, ou comentou com alguém o que achou que não ia sair daquele ambiente, acabou saindo do ambiente e perdeu tudo isso aqui por causa do que Provérbios está falando para nós sobre a língua, e do que Efésios também vem falando para nós sobre a questão da gente frear a nossa língua. Algumas coisas que acontecem em alguns ambientes, se a gente não tomar o cuidado, a gente acaba destruindo uma igreja, um ministério, um casamento, uma família, e às vezes tem pessoas que vêm com a carinha de ovelha, mas a essência é de bode, né? Então tem pessoas que foi batizado, mas parece que não foi na água, né? Ele só tomou um banho. Ele não entendeu o poder do arrependimento. Ele foi batizado, mas só tomou um banho na piscina. Ele é um demoninho, um capetinha debaixo de uma roupinha de um anjinho. E às vezes vem com a aparência de que, pastor, conta comigo, nós estamos juntos, hein? Eu estou contigo, hein? Hashtag é nós, não estou contigo e não abro. É mesmo. A primeira dificuldade que aparece, sai. E com sair, ele ainda comenta com alguém o que não deveria comentar. Então, a pergunta que eu faço para nós, não precisa responder, mas a pergunta que eu faço para nós é: quem somos nós? Agora no plural e até eu me incluo. Quem somos nós com as pessoas que nós estamos relacionando? E quais são os assuntos da mesa que está sendo gerado na mesa que a gente senta? Porque às vezes, se Deus não está fazendo parte do cardápio dessa mesa, eu preciso levantar dela urgente. Se Deus não faz parte desse ambiente que eu estou sendo inserido para o meu crescimento, eu preciso sair dessa bolha urgente. E aqui eu lembro de um desenho antigo chamado Peter Pan. Quem lembra do desenho chamado Peter Pan? Pode levantar a mão. Quem lembra do Peter Pan? Sabe que só eu que tenho 40 anos aqui? Então, mais de 40. Ali quem levantar a mão tem mais de 40. O que tem a ver o Peter Pan, pastor? É a síndrome de Peter Pan. Pessoas que vivem na terra do nunca e têm medo de crescer.
Pessoas que têm medo de sair, de furar a bolha, de tirar a tampa da caixinha. Tem medo do novo. Eu gosto de uma frase de Alvin Toffler, e ele vem dizendo assim, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender novamente. Então, nós estamos numa constante de mudança todos os dias, onde a nossa liderança é testada a fogo. Né? Já pensou o que aconteceu de 10 anos para cá? Quantas coisas mudaram? E o nosso posicionamento, eu falo nosso, gente, mas entende bem, estamos numa aula, estamos numa palestra, e talvez o nosso posicionamento é o mesmo de 10 anos atrás, e queremos os resultados de hoje, mas com posicionamento de 10 anos atrás, dificilmente vai acontecer. Olha só para a gente tentar entender. O que mudou tão rápido, talvez a gente nem percebeu. Spotify acabou falindo as gravadoras. Netflix faliu as locadoras. O Book complicou as agências pessoais de turismo. O Google faliu a Listel e as páginas amarelas. A Trivago está fisgando os hotéis. O WhatsApp está complicando as operadoras de telefonia que ninguém mais liga. As mídias sociais estão complicando as mídias de comunicação. Antigamente a pessoa ficava até 8 da noite para ver notícia no Jornal Nacional. Hoje o avião cai, daqui 10 minutos tem notícia no Instagram. O Uber, até menos, né? O Uber veio para trazer mobilidade e alterar a rotina na zona de conforto dos taxistas. A OLX no Brasil acabou com os classificados do jornal, ou dos jornais. Os smartphones acabou com as máquinas fotográficas. Antigamente todo mundo tinha uma máquina para tirar foto. Hoje não tem mais. Hoje está no celular, hoje está no iPhone, hoje está no Samsung. O Zipcar, a Tesla, as locadoras veio alterando toda a visão de tecnologia, de mobilidade urbana. A Tesla vem competindo com as montadoras de veículos a combustão, colocando em risco o futuro delas e com a pulga atrás da orelha. O e-mail complicou a má gestão do Correios. O Waze acabou com o GPS. Os bancos original, Nubank, Inter, estão complicando a vida dos bancos, o pessoal com o Itaú, o Bradesco, esses bancos que você tem que... Os bancos digitais estão tomando uma grande fatia das pessoas que antigamente não usavam. A nuvem complicou a vida, porque um vídeo, vou usar aqui hipoteticamente, apareceu um vídeo do Raça Negra. Aí você começou a ouvir lá o Raça Negra, começou a chorar. Começou a lembrar do passado, Raça Negra. Começou a lembrar coisa antiga aqui, veio na cabeça foi Raça Negra. Então, começou a chorar. Se você está chorando por algum pensamento do passado, é porque essa frequência não está boa. O que você tem que fazer? Muda a frequência, sai do vídeo, altera essa frequência, senão vai influenciar a sua ambiência. Então, tem pessoas que eles insistem em permanecer a vida na mesma frequência que está deixando ele para baixo, desanimado, despombalecido. Isso é a comunicação comigo mesmo, a comunicação intrapessoal aqui dentro do baúzinho da minha vida. Porque existem duas coisas que a gente tem que entender. O que é estar perdido e o que é não ter se achado. Estar perdido é externo, não ter se achado é interno. Está perdido, o pastor Noah me manda a localização desse evento, e aí a localização me joga lá na rua de cima. Eu ligo para o pastor Noah e falo, pastor Noah, a localização não está batendo. A primeira coisa que vai me perguntar para eu me achar, aonde você? Porque se eu não sei aonde eu estou, como é que eu vou chegar em algum lugar na vida? Então a primeira coisa é eu me localizar onde eu estou, externo. E interno é não ter se achado, é aqui que vem a Terceira Guerra Mundial. Então, o botãozinho do start da Terceira Guerra Mundial não está na mão do Putin nem na mão do Joe Biden. Está dentro da sua cabeça. Porque se eu não me acho aqui dentro, aí eu vou viver uma vida no vácuo existencial procurando alguma coisa para preencher alguns vazios, uma ausência de propósito. Eu gosto de uma frase de um filósofo russo chamado Dostoiévski, e ele fala assim, que o ser humano tem um buraco dentro dele do tamanho de Deus. Pode colocar carro que não preenche, pode colocar hotel de luxo que não preenche, pode colocar dinheiro que não preenche. Ele vai dizer que a única coisa que preenche é a presença de Deus. Quando a pessoa se acha em Deus e sabe quem ela se torna uma bomba atômica na terra.
Se ela não descobre quem ela vai ficar usando a régua igualitária com outros. Ela vai sempre ficar tendo alguém na internet com aquela ideia, eu mudo sua vida em 3 dias, arraste para cima e vem comigo. Ninguém muda a vida em 3 dias, não, meu irmão. É cultura. Como é que muda a cultura em 3 dias? Então, vai ficar sempre buscando um referencial de fora, porque ainda não se achou por dentro. Aí, em janeiro, ele quer ser motorista de Uber. Aí, em fevereiro, quer ser padeiro. Aí, em março, quer trabalhar dirigindo caminhão. Aí, em abril, não, agora eu vou fazer curso, eu quero ser pastor. Chega em junho, está desanimado. Em julho, eu vou voltar para o Brasil. Está perdido, não sabe o que quer, não sabe para onde vai. É um pouquinho de cada coisa. É aqui que entra a linguagem corporal comigo mesmo, porque ao invés de eu preocupar demais com quem está lá fora, eu tenho que preocupar comigo aqui dentro, se achar aqui dentro. Se uma pessoa entra num problema, esse problema vai acabar, sabe aonde? No gabinete pastoral. Como que eu posso liderar alguém de fora se não consigo liderar quem está aqui dentro? Né? É eu me achar do lado de dentro. E aqui vem uma ideia do curso de novo, da preparação, e parabéns para você. Jesus preparou 30 anos para expor 3 anos e meio. Jesus preparou 30 anos para expor 3 anos e meio. O que a gente aprende com isso? Mais uma vez, a ideia da comunicação assertiva comigo e com todo mundo, quem está à minha volta. O nível da sua entrega na preparação vai te qualificar para boas exposições e bons resultados. Então, quanto mais você se entrega, quanto mais você busca isso para mudança, melhor você vai ficar alguma coisa. E aí vale uma ideia que eu sempre comento na nossa igreja, que expectativa sem posicionamento é só euforia. Então, não adianta eu sair do treinamento, não, eu vou mudar tudo lá, calma, vai devagar. Talvez você indo devagar você consegue mudar. E a maior mudança não está daqui, a vez está aqui dentro. Quem sabe Deus te trouxe nessa manhã aqui, você veio preocupado em mudar alguém que está do lado de lá. Deus está dizendo para você, eu não vou mudar lá, quem mudar primeiro é você. É a visão macro. É a visão maximizada da situação, né? Então, dentro da busca do que nós estamos falando, a linguagem, se quiser anotar isso aqui ou memorizar, quiser anotar, talvez se você estiver anotando, a linguagem não verbal, ela é 93% de segurança para a pessoa. A verbal é apenas 7%. A embalagem vende mais do que o produto da embalagem, a embalagem por si próprio na prateleira, vende mais pela linguagem não verbal do que alguém lá vendendo o produto. 93% não verbal, 7% envolve ali a questão do tom de voz, a forma como vai apresentar. Você vai no mercado, a forma mais básica, vai no mercado, tem lá uma Coca-Cola e tem outro refrigerantezinho. Baré, que é a questão da visão e da vista. A vista é com os olhos, a visão é com a mente. Quando Moisés envia os 12 espias, talvez você não vai lembrar do nome dos 10, mas você vai lembrar do nome de 2, Josué e Caleb. Por que você vai lembrar do nome de 2? Porque 10 viram a mesma coisa, mas voltou com a visão diferente. 2 viu a mesma coisa e voltou com a visão qualificada para algo melhor. Então, eu vou ter que falar isso aqui, veio aqui assim, quentinho, mas pega isso aqui. Nós precisamos ter cuidado, porque foram levantados 12 líderes, certo? 12 líderes, para espiar a terra. 12. 2 voltou com resultado positivo e negativo. Entenda isso. Acho que você tem maturidade, nós temos maturidade para isso. Nem todo mundo que parece líder é líder. Nem todo mundo que tem jeito de líder vai trazer o resultado que é esperado para a terra que nós estamos pisando. E mais do que isso, pode vir com resultado pior. Então, quando eu uso o grau emocional, é meu amiguinho, eu vou colocar como líder que vai me ajudar. Pode ser que eu estou criando uma cobrinha para me picar amanhã e não sei. Então, quando não envolve os princípios e valores dessa pessoa, eu estou ativando uma bomba atômica que tem dia para explodir. E aí, Josué e Caleb vêm provando o contrário. Ele está dizendo para nós o seguinte: você pode ver a mesma coisa que todo mundo está vendo, mas a sua visão tem que ser diferente no meio dos iguais. Então, quem anda pela vista vai ver o comum. Quem anda por visão vai viver o extraordinário de Deus.